Já ouviu falar da Septuaginta, um antigo texto envolto em mistério, que não apenas moldou nossa compreensão da Bíblia, mas também influenciou profundamente o mundo ocidental? É um livro cercado por polêmica e poder, considerado perigoso por muitos. Mas o que torna a Septuaginta tão singular e por que ela foi vista como uma ameaça por algumas das instituições religiosas e políticas mais influentes da história? Neste vídeo, vamos explorar o que realmente é a Septuaginta, por que ela foi escrita e como se tornou um dos textos mais impactantes da humanidade. Contudo, é nas suas partes mais controversas que descobrimos os segredos por trás de suas traduções, os conflitos que provocou e como ela pode desafiar o que muitos acreditam saber sobre a Bíblia. Está pronto para conhecer o livro que alguns prefeririam manter escondido nas sombras? Prepare-se, porque a história da Septuaginta é muito mais fascinante e cheia de reviravoltas do que você imagina. E no final, você entenderá por que ainda é vista como uma ameaça até os dias de hoje. Para alguns, a Septuaginta é considerada o livro mais perigoso do mundo. A Septuaginta, também chamada de Antigo Testamento Grego ou tradução dos 70, abreviada como LXX, é a versão mais antiga da Bíblia hebraica, traduzida do hebraico para o grego. Mas de onde vem esse nome e por que ele é tão relevante? Segundo o texto histórico, a Carta de Aristeu, a tradução foi encomendada por Ptolemeu II Filadelfo, que governou o Egito entre 285 e 247 a.C. Disse que ele solicitou a tradução das leis judaicas para o grego, uma tarefa realizada por 72 sábios hebreus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Daí vem o nome Septuaginta, referindo-se aos 70 tradutores que participaram do processo. Os estudiosos bíblicos concordam que os primeiros 5 livros, a Torá, foram traduzidos no início do século III a.C., provavelmente na cidade de Alexandria, que abrigava uma grande comunidade judaica. O restante dos livros da Bíblia hebraica foi traduzido durante o século II a.C. Nesse mesmo período, surgiram traduções para o aramaico, conhecidas como targumes, que adaptavam as escrituras ao idioma local. Naquela época, tanto o hebraico quanto o grego e o aramaico eram línguas amplamente utilizadas entre os judeus, e a Septuaginta se tornou essencial para permitir o acesso às escrituras em um idioma compreensível para a maioria. O nome Septuaginta tem uma origem curiosa. Ele vem do latim Septuaginta Interpretum, que significa os 70 intérpretes. Essa expressão deriva do grego antigo e se traduz como a tradução dos 70. Não foi até aproximadamente o século IV, na época de Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430 d.C., que o termo Septuaginta se popularizou. Segundo a lenda, o faraó grego do Egito, Ptolemeu II Filadelfo, enviou 72 tradutores hebreus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, de Jerusalém para Alexandria. O objetivo era traduzir as escrituras hebraicas do hebraico para o grego, com a intenção de incluir essa tradução na famosa Biblioteca de Alexandria. Essa narrativa aparece na Carta de Aristeu, apresentada como uma correspondência entre Aristeu e seu irmão Filócrates. Além disso, a história foi contada por figuras como Fílon de Alexandria e Flávio Joséfo em suas antiguidades judaicas, e até por Santo Agostinho de Hipona. A lenda também está registrada no Talmud da Babilônia, no Tratado Megilá, onde se conta que o rei Ptolemeu reuniu os 72 anciãos em câmaras separadas, sem revelar a eles o propósito da reunião. Em seguida, ele entrou em cada sala e pediu que escrevessem a Torá de Moisés. Segundo a tradição, Deus inspirou cada um deles a produzir uma tradução idêntica, sem erros nem discrepâncias.
Fílon de Alexandria também relata que os 72 tradutores foram escolhidos entre 6 eruditos de cada uma das 12 tribos de Israel. Contudo, esse detalhe levanta questões históricas, pois sugere que as 12 tribos ainda existiam durante o reinado de Ptolomeu. Na verdade, as 10 tribos perdidas já haviam sido dispersas pelos assírios quase 500 anos antes. Mesmo assim, um remanescente dessas tribos permaneceu refugiado em Jerusalém, o que aumentou significativamente a população da cidade naquela época. Curiosamente, a tradição rabínica posterior olhou com desconfiança para a tradução da Septuaginta. Muitos rabinos acreditavam que a versão grega distorcia o texto sagrado, tornando-o impróprio para uso nas sinagogas. Acredita-se que o filósofo judeu Fílon de Alexandria sugeriu que partes da lei judaica já haviam sido traduzidas para o grego muito antes da Septuaginta, e até afirmou que filósofos como Platão e Pitágoras poderiam ter se inspirado nos ensinamentos judaicos. Em 1844, o tradutor Lancelot Charles Lee Brenton também reconheceu que os judeus de Alexandria provavelmente estavam entre os autores da Septuaginta. No entanto, ele descartou o relato de Aristeu como uma ficção devota, argumentando que o nome Septuaginta surgiu porque a versão original foi submetida ao Sinédrio Judaico em Alexandria para aprovação e revisão. A Septuaginta se tornou tão relevante para os judeus de Alexandria que eles comemoravam sua tradução com um festival anual na ilha de Faros, onde ficava o famoso Farol de Alexandria, um local lendário onde se acredita que esta tradução histórica foi concluída. A Septuaginta foi escrita em grego antigo e contém algumas seções com semitismos, ou seja, expressões idiomáticas e frases oriundas de línguas semíticas, como o hebraico e o aramaico. No entanto, livros como Daniel e Provérbios exibem uma influência grega mais acentuada. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a pronúncia do hebraico antigo, já que muitos nomes próprios foram transcritos utilizando vogais gregas. Vale lembrar que os textos hebraicos da época não possuíam sinais vocálicos. Ainda assim, é improvável que todos os sons do hebraico bíblico tivessem equivalentes exatos no grego. Quanto às diferenças canônicas, a Septuaginta e a Bíblia hebraica não são idênticas. Ao contrário do que muitos acreditam, a Septuaginta não é um corpo unificado, mas sim uma coleção de traduções antigas do Tanakh, o conjunto das escrituras sagradas do judaísmo, além de outros textos judaicos que hoje chamamos de apócrifos. Esta coleção se desenvolveu num período em que o cânone da Bíblia hebraica ainda estava em formação e foi traduzida por diferentes pessoas em diferentes lugares e épocas, muitas vezes usando manuscritos hebraicos distintos. A Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, está dividida em 3 partes: a lei, Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, Ketuvim. Já a Septuaginta está organizada em 4 categorias: lei, história, poesia e profetas, com os livros apócrifos adicionados em lugares considerados apropriados. É interessante notar que as cópias remanescentes da Septuaginta, datadas do século IV d.C., incluem livros e edições ausentes no cânone judaico. Além disso, o conteúdo dessas cópias não é padronizado. Alguns estudiosos argumentam que não há provas conclusivas de que a Septuaginta original incluía esses livros adicionais, chamados de deuterocanônicos. Esses textos, escritos entre 200 a.C. e 50 d.C., incluem obras como Primeiro e Segundo, Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sirácides ou Ben-Sira, a Carta de Jeremias e acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Algumas versões da Septuaginta são mais longas que o texto massorético, que é o canônico no judaísmo rabínico.
Por exemplo, o livro de Jeremias na Septuaginta é significativamente mais curto do que na Bíblia hebraica. Além dos livros mencionados, algumas cópias da Septuaginta incluem textos como os Salmos de Salomão, 1 Esdras, 3 e 4 Macabeus, a oração de Manassés e o Salmo 151. Por que a Septuaginta foi rejeitada no judaísmo rabínico? O judaísmo rabínico rejeitou a Septuaginta como escritura oficial por várias razões. Em primeiro lugar, em muitos casos, ela difere substancialmente dos textos hebraicos originais. Um exemplo notável é o livro de Jó, onde as diferenças são particularmente marcantes. Outro ponto relevante é a qualidade de algumas das traduções, que às vezes demonstram uma aparente falta de entendimento das expressões idiomáticas hebraicas. Um exemplo clássico é Isaías 7,14, onde a palavra hebraica alma, que significa mulher jovem, foi traduzida para o grego como partenos, que significa virgem. Esse detalhe teve implicações significativas para a teologia cristã posterior. O legado da Septuaginta no cristianismo. A Septuaginta tornou-se sinônimo do Antigo Testamento grego, o cânone cristão que incorpora os livros da Bíblia hebraica juntamente com textos adicionais. Hoje, a maioria das igrejas católicas e ortodoxas orientais aceita esses livros como parte de seus cânones sagrados, enquanto as igrejas protestantes, após a Reforma, optaram por aderir ao cânone judaico, excluindo esses textos. Esses livros adicionais passaram a ser conhecidos como apócrifos e, em algumas edições, como a versão King James da Bíblia, são incluídos sob um título separado. A Septuaginta, como tradução do hebraico para o grego, foi moldada pela cultura grega e pelos matizes linguísticos dessa língua, o que influenciou o resultado da tradução. Alguns termos hebraicos têm significados específicos que não foram completamente preservados ou traduzidos com precisão para o grego, resultando em diferentes interpretações. Além disso, as diferenças culturais entre o mundo judaico e o grego também influenciaram certas traduções. Algumas ideias mais abstratas do judaísmo podem ter sido suavizadas ou ajustadas na versão grega. No judaísmo, o texto massorético foi gradualmente aceito como a versão oficial das escrituras hebraicas, enquanto a Septuaginta foi considerada de menor autoridade. Por outro lado, no cristianismo, especialmente nos primeiros séculos, a Septuaginta foi amplamente utilizada, particularmente entre as comunidades cristãs de língua grega, e se tornou uma fonte crucial para o desenvolvimento teológico. A diferença na percepção da autoridade da Septuaginta entre judeus e cristãos também é um ponto de controvérsia, uma vez que a versão grega apresenta algumas divergências significativas em relação à tradição hebraica. Resumindo, a controvérsia em torno da Septuaginta decorre principalmente de suas diferenças textuais, da inclusão de livros adicionais e de seu uso pelos cristãos, em contraste com o texto hebraico dominante no judaísmo. Essas variações têm implicações teológicas e históricas, especialmente no que diz respeito à interpretação das profecias messiânicas e ao desenvolvimento da doutrina cristã. Compartilhe suas reflexões sobre a Septuaginta nos comentários. Se aprendeu algo novo ou achou o tema interessante, por favor, inscreva-se no nosso canal Segredos Bíblicos. Que Deus os abençoe abundantemente e até breve.